Agora, como você pode ver, eu apliquei várias camadas no fundo e criei então um tom escuro que destacou bastante as formas do primeiro plano. E como você viu, eu fui sobrepondo várias camadas de achuras de modo a interligar elas para não deixar muitas marcas, além das marcas dos próprios traços. Eu apliquei uma camada de tom médio com lápis 2B e 3B e depois eu suavizei essa textura com lápis B, especialmente nos cantos em volta das formas, em volta dos contornos dos objetos, para deixar um acabamento mais suave. Eu também deixei aqui propositalmente, porque tem na foto uma área de claridade, como se fosse um spot de luz, que dá um pouco de variação e de interesse aqui para esse plano de fundo, para ele não ficar completamente plano, chapado. Então, antes eu estava comentando sobre o mapeamento das sombras e eu estava procurando as sombras mais escuras e eu fui acrescentando elas e aumentando a profundidade do desenho ao identificar esses tons mais escuros e aplicar eles. E nesse ponto eu já acrescentei várias transições com as camadas subsequentes e como eu já estou na etapa de modelar a forma, ou seja, dar um efeito 3D no desenho, eu vou agora refinar ainda mais essa escala de tons, mexendo na área da luz. Eu deixei as áreas de luz e branco de propósito para facilitar a explicação, para você ver que só o fato de trabalhar uma das partes do desenho, a sombra, eu já obtive um resultado muito bom de profundidade e de efeitos, isso que eu nem cheguei nos detalhes ainda. Na área de luz, a primeira coisa que eu vou fazer é separar as áreas de alta luminosidade, ou seja, que vão permanecer brancas. Então, eu vou preencher aqui com um tom leve, vamos dizer que esse seja o tom número 1 de tom médio dentro da área de luz. E esse canto, essa lateral da colher, recebe uma luz direta bem forte, assim como essa lateral do jarro, e está completamente branca. Então eu vou preencher com esse tom médio várias áreas, já mapeando e separando a luz alta, e só depois eu vou começar a detalhar esses tons médios. E nesse ponto é bem importante leveza na mão, traços leves com lápis deitado, porque você praticamente não precisa de força para criar esses tons. Quanto mais leve, melhor, porque provavelmente você vai precisar ajustar e apagar algumas áreas para fazer os efeitos com maior detalhe na próxima etapa, ou seja, para criar os efeitos finais. Então é bom ir bem de leve, só para continuar a etapa de mapeamento da luz e da sombra, agora com mais detalhe. E vale comentar que nós temos objetos de vários materiais com texturas diferentes, madeira, cerâmica e aqui a casca do ovo, um fundo desfocado, e essas várias texturas devem ficar para a próxima etapa, quando você então vai pensar nelas e acrescentar bem mais detalhes. Nesse momento, você vai tentando fazer o seu preenchimento de um modo que não interfira muito depois para você acrescentar essas texturas. Então, o que você precisa fazer é um preenchimento neutro, na maioria dos casos, e um preenchimento que leve em conta o volume. Por exemplo, aqui a colher tem uma curvatura, você faz o seu preenchimento com um pouco de achuras em curva para ressaltar a curvatura da colher e para dar então efeito tridimensional para ela, só com o degradê de luz e sombra por enquanto. Depois você intensifica esse efeito com mais precisão, continuando o processo de fazer o seu trabalho de um modo geral e tratando o conjunto do desenho antes de mergulhar nos detalhes. Nessas áreas de transição da luz e da sombra, mesmo nas pequenas, você tem uma transição de tons bem suave e você vai precisar dar bastante atenção para essas transições, porque elas são a chave para o efeito de luz e sombra no final ficar convincente. Se você errar, especialmente nessa transição, vai comprometer bastante o seu desenho. Então, por isso eu insisto que você deve ir bem de leve com esses tons aqui mais claros, ou seja, ter mais calma e bem mais devagar do que na aplicação de tons na parte das sombras, porque essa é relativamente mais fácil de acertar
e eu vejo que a maioria dos erros nos desenhos vai acontecer especialmente na área de claridade, que é onde os desenhistas não vão conseguir se conter, vão pesar a mão, vão escurecer o traço, vão fazer esse preenchimento de modo afobado, com pressa e comprometer o desenho como um todo. E o principal perigo para um desenhista iniciante, ou que ainda não tem uma técnica avançada, é fazer esses tons médios e essas áreas de transição com esfuminho. Então, como você viu até aqui, deu um trabalho enorme e uma quantidade de tempo razoável para chegar nesse resultado todo a lápis, todo com a textura dos traços, e seria um desastre nesse ponto chegar aqui e começar a usar o esfuminho para fazer os tons médios e perder toda a riqueza de detalhes que o preenchimento a lápis te dá. E é o que eu vejo que a maioria dos desenhistas que estão no começo, especialmente, vão apostar e vão começar a usar indiscriminadamente o esfuminho para fazer as transições, os degradês, os tons médios e os tons cinzas bem claros, e não vai dar certo e não vai mudar nada na técnica dele. Ele vai continuar insistindo em usar o esfuminho, mas não vai acontecer nada porque você não está vendo o seu traço. Então você não consegue avaliar o seu próprio trabalho, a qualidade do seu desenho, porque você está constantemente apagando o seu traço, não está pensando na qualidade do seu preenchimento, na qualidade dos seus traços. Você está mascarando o desenho e evitando aprofundar-se na técnica do uso do lápis. Então, para lidar com as luzes e com os tons médios, guarde o esfuminho, especialmente nesse momento. Para esse exercício, eu sugiro que você nem use ele e dedique o seu tempo a fazer todo o trabalho com o máximo de cuidado e de dedicação, porque isso vai te ajudar a aprender. E aprender esse processo é muito mais importante do que simplesmente ter um desenho a mais para você colocar na gaveta. Então, o degradê que você acabou de ver aqui, que eu fiz relativamente rápido, ele é sólido. Eu modulei aqui com a minha habilidade de criar degradês com linhas, achuras, texturas. Eu modulei esse degradê da luminosidade até a sombra. Eu fiz essa modulação e está aqui um degradê convincente, sólido, que dá o efeito de rotundidade, de arredondamento da forma do ovo. E eu só conseguiria fazer esse efeito com esfuminho se eu fosse fazer essa forma numa escala gigante, para conseguir fazer a quantidade de detalhes que só a pontinha do lápis já me dá aqui em uma escala muito menor. Então o esfuminho vai desfocar e embaçar o seu desenho, portanto não vai ter detalhes, e isso significa que para fazer um desenho detalhado você teria que fazer numa escala gigante. Então evite o esfuminho para lidar com os tons médios e a luminosidade, e seja paciente e preste bastante atenção nesses tons clarinhos, nesses tons médios, que eles são muito importantes para o efeito de luz e sombra. E como essa é a etapa de modelagem das formas, o que eu posso comentar a esse respeito, como você viu, ao separar luz e sombra e ao acrescentar a escala completa de tons, o desenho foi ganhando profundidade, ilusão 3D. E nessa etapa é basicamente isso que se deve se preocupar. Então, em todo o preenchimento que você for fazer nessa etapa intermediária, mude o seu traço, o seu preenchimento de sentido para ir acompanhando as formas. Quando eu estou aqui seguindo a elipse, eu tendo a usar mais as linhas arredondadas acompanhando essa forma. Quando eu mudar de sentido para dar esse efeito do cilindro reto, eu mudo o meu traço e acompanho então a forma reta do cilindro. Quando eu tenho que criar esse movimento aqui para essa alteração dentro da sombra, eu vou lá e mudo também de sentido no preenchimento, mesmo que suavemente, para criar um movimento interno dentro das formas. Isso é fundamental para você ter um efeito tridimensional e para dar riqueza mesmo para o seu desenho. Se você vier aqui fazer todos os seus traços na diagonal em todo o desenho, você vai achatar ele, e é o tipo de resultado que você não vai querer
a menos quando você tiver completo domínio da sua técnica. Você não vai querer achatar o seu desenho. Então, procure dar riqueza de traços, de sentidos para obter um efeito convincente de forma tridimensional. Então, agora vocês viram que eu avancei bastante e aprofundei ainda mais as sombras nessas regiões, nas laterais das colheres, descendo até aqui a sombra, um pouquinho na mesa, e acrescentei várias camadas de degradês nessa parte que está ao lado da transição e, como vocês viram, deu um pouco de trabalho para eliminar aquela divisão forte aqui entre a sombra e os tons médios, e esse é um cuidado que você deve ter. Aqui eu vou precisar voltar com uma sombra forte e eu tenho que evitar criar um canto, uma quina, um relevo que não existe nessa lateral do jarro e ao mesmo tempo conseguir obter o efeito de sombreamento em cima da superfície espelhada do jarro. Então, isso não é uma tarefa fácil e você só consegue ser bem sucedido nela se você segue um processo bem metódico de sombreamento e de controle da escala de tons. Seja por esse método, seja por um método hiperrealista de cópia de fotos, você tem que chegar bem aos poucos a essas camadas para transmitir uma sensação de que, sim, aqui é bem escuro e a luz encerra abruptamente, mas ao mesmo tempo que a sombra fica bem forte e abrupta nessa região, ela não pode criar uma deformação tridimensional aqui. Então, é uma área para você tomar especial cuidado para conseguir um bom efeito. E logo aqui do lado tem uma claridade bem suave que você observa de perto, mas quando você se afasta tanto da foto quanto do desenho, você praticamente não enxerga mais essa claridade e quanto essa linha suave aqui do lado é bem nítida, até mesmo de longe. Então, eu vou ter que suavizar bastante essa claridade aqui para ela não criar um efeito deformante tridimensional. Então você vê que se eu vou aumentando o escuro aqui do lado, automaticamente o que parece mais claro, então eu vou ter que equilibrar e passar uma camada do lado também. E assim em cada um desses detalhes. O essencial é você ir equilibrando as suas camadas, sempre que você altera uma parte, altera a outra também para ir mantendo o equilíbrio do seu desenho, senão você acaba se perdendo no meio do processo. E uma das chaves para isso, como eu já mencionei, é você ir salvando sempre um pouco da textura do papel, não preencher tudo de uma vez, e salvando as áreas de claridade e não contar com o esfuminho nem com a borracha para realizar esses efeitos e deixar essas outras ferramentas para o último caso. Então, só para dar um exemplo, aqui em cima eu fui direto e não deixei aquela claridade que desce aqui, mas aqui embaixo eu fui deixando essa claridade. Então é um tom que é quase idêntico ao tom do fundo. No entanto, por contraste com a sombra, ele parece uma luminosidade, aquele reflexo bem suave que tem na lateral. Então aqui, como eu acabei passando direto, eu voltei aqui com a borracha e realizei esse efeito. Mas o ideal é você já ter analisado o sombreamento, observado isso bastante no seu modelo para conseguir planejar e prever essa sequência e então não depender da borracha nem do esfuminho. Então, eu notei que a sombra vai ficar bem forte aqui, bem profunda, um pouco mais escura do que nessa concentração aqui, porém, ela tem que ficar um pouco mais clara do que essa lateral que é completamente preta. Então, você tem que dosar isso. Vamos supor, eu passo 2 camadas aqui, passo uma aqui e passo uma fraca aqui. Então, ao pensar nessa força e nessa quantidade de camadas que eu vou aplicar, eu vou obter um efeito proporcional, né, de tonalidade ao longo do desenho. E, de novo, aquele ponto essencial que é você ir mudando o sentido do seu preenchimento, dos seus traços. Assim você ganha a riqueza de textura. Além de um outro ponto importante, se você vai preenchendo sempre na mesma direção, especialmente no papel com textura,
o grafite vai concentrar em algumas partes mais altas do papel, vai gerar algumas manchas e outros pontos vão ficar muito claros. Então, a partir do momento que você começa a trabalhar em vários sentidos, você elimina esse problema e consegue as sombras mais escuras, consegue aumentar a tonalidade numa região só com o acréscimo de camadas, sem forçar o lápis. Então agora eu vou tentar fazer essa divisão aqui de novo, agora já tendo uma transição de tons bem mais detalhada, e eu espero que dessa vez não fique parecendo uma distorção, porque já tem uma escala bem completa de tons, então a expectativa é que o corte entre a luz e a sombra não gere mais aquele efeito de amassado do lado do vaso. E eu acho que tá dando certo, como você pode ver, por ter mais tons, mais transição, mais textura, mais riqueza de detalhes. Quando eu forço um pouco aqui a sombra, ela não tem aquele efeito chapado e não distorce. Então, sempre que ocorrer isso, você forçou o preenchimento de uma área e ela se destacou, criou um efeito tridimensional que não existe, você vai lá e equilibra as áreas em volta. Outro detalhe que engana bastante as pessoas é nesses objetos com reflexo, e você vê um degradê como esse, que a sua tendência é fazer ele na vertical aqui para deixar aquela claridade, e existe uma chance desse efeito ficar parecendo um buraco aqui no final. Então é algo para tomar cuidado também, e o melhor modo de evitar isso é vir fazer uma série de traços de achuras no sentido da forma, que nesse caso é um cilindro. Então você vem e acrescenta uma camada de achuras, de preenchimentos, que a própria direção das linhas vai forçar, né, o efeito óptico no nosso olhar de ajustar essa forma ao volume que ele realmente tem, que é o cilindro. Então, se você tem o seu preenchimento para outras direções, especialmente a vertical aqui, ele vai acabar deixando uma aparência óptica de um buraco ali naquele canto, que é algo que você deve evitar. E em relação a salvar áreas de claridade, como você viu ao longo do processo, sempre que eu preenchia mais as sombras aqui em volta, essa linha parecia muito clara. Então eu vinha e aplicava uma nova camada para ir aproximando ela do tom final. Então isso vai levando o seu desenho todo junto, né, na mesma toada, digamos assim, e a chance de você ter um bom resultado no final aumenta muito. E por outro lado, se você vai trabalhando só uma área de efeitos, daqui a pouco você tem dificuldade de equilibrar uma área seguinte, que você vai começar do zero. Então, se você vai equilibrando o conjunto do seu desenho, você acaba facilitando o seu trabalho e aumentando a chance de sucesso. Como vocês viram também, a partir do momento que eu acrescentei alguns tons médios nas áreas de claridade, logo eu voltei para sombras, porque eu já tive então um ponto de comparação para ver que as sombras naquele momento ainda estavam muito claras, então eu já podia voltar aqui e trabalhar os tons médios e as sombras. Então a questão da referência, de novo, é bastante importante. Aqui eu deixei, ainda está completamente branco, e é uma área que não é completamente branca. Ela vai ter vários reflexos que são de branco total, mas é justamente algo para deixar por último. O caso dos ovos aqui, por exemplo, se voltar lá no começo do meu desenho, você provavelmente vai ver e vai achar ele muito escuro. No entanto, quando eu fiz ele, eu já tinha consciência de que quando eu acrescentasse outros tons escuros, ele iria parecer correto. Então, esse é o tipo de previsão que você deve fazer em relação ao contraste simultâneo, a comparação entre os tons. Então essa foi a etapa de modelagem das formas, e como você viu, a partir dela eu já tenho um desenho de alto nível de acabamento, porém ele ainda não está no final, eu não acrescentei texturas. Então, por exemplo, aqui tem uma série de detalhes que eu ainda vou precisar resolver. Por exemplo, essa sombra aqui é mais espessa e eu vou ter que fazer então todo um degradê em cima dela. E de novo, eu ressalto que eu poderia muito bem ter parado em algum momento ali e tentado fazer essa região como um todo e deixar ela acabada. Isso seria
contraproducente, digamos assim, porque eu não teria todas as referências aqui ao redor para saber o quão claro, o quão escuro eu deveria fazer os efeitos aqui nessa região. Então, uma vez que eu já mexi no todo, é bem mais fácil eu vir aqui e terminar e concluir esse pedaço. E também aqui, por exemplo, continua um pouco daquela linha do começo, e nesse momento eu já sei que eu posso vir aqui, passar o lápis de leve para criar uma textura semelhante à da cerâmica, e assim vai. Então, em poucos segundos, eu resolvi esse ponto aqui e deixei ele com a textura e a luminosidade adequada, visto que todo o conjunto já está preparado para receber esse efeito. Esse é todo o ponto de você deixar os detalhes e as texturas para a quarta etapa e a finalização como a quinta etapa. Então, na quinta etapa, eu viria aqui e acrescentaria, sei lá, pontinhos, tracinhos, um micro degradê aqui nesse cantinho e assim por diante. Então, eu chegaria nos micro detalhes na finalização. E o que você deve evitar a todo custo é chegar na segunda etapa do seu desenho, mal terminou o esboço, mal acertou, por exemplo, a espessura dessa linha, daí você já vem aqui e quer fazer um micro detalhe nesse canto. Daí você percebe que essa linha tem que ir mais para baixo, você apaga tudo, borra tudo, deixa o papel marcado e já começa a se estressar e a perder o foco do seu desenho. Então, esse é o desenho por etapas. Então, essa foi a etapa de modelagem das formas, onde nós vimos o aperfeiçoamento da luz e sombra, a escala de tons completa, e vimos que ainda temos várias linhas de esboço e partes inacabadas, esperando para a próxima etapa.